Amém, queridos. A nossa meditação de hoje, que a gente sempre faz pelo livro do Presente Diário, fala sobre substituto. É uma mensagem bastante profunda e, na verdade, vamos dizer assim, a mensagem principal da Bíblia Sagrada. Essa mensagem de hoje é o que liga todas as histórias da Bíblia. É o que faz a conexão de tudo, desde o princípio da criação até o final, a volta de Jesus. Essa mensagem é a razão, é a explicação, por quê de tudo que a palavra de Deus fala. Então, muito importante da gente entender essa palavra, essa mensagem. Então, essa passagem fala do sacrifício de Jesus. Ela explica a razão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Na verdade, esse sacrifício começou de muitos anos atrás, como o autor aí, o que escreveu a mensagem, explicou muito bem, e eu vou fazer tipo uma revisão. Quando Deus criou o homem, e no Jardim do Éden, a primeira história, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a história da criação, e eles pecaram, eles desobedeceram a ordem de Deus, porque Deus deu livre-arbítrio, né, para o homem escolher obedecer a Deus ou não. E eles escolheram não obedecer. E, não obedecendo, entrou o pecado no coração do homem. Então, quando eles viram que pecaram, quando eles sentiram, porque, na verdade, quando o pecado, quando a gente faz coisas que quebram princípios de Deus para a nossa vida, o nosso coração se sente triste, se sente abatido, alguma coisa estranha acontece, mesmo quando a gente ainda não entende ou não percebe o que está acontecendo. No mundo espiritual, alguma coisa acontece. Adão e Eva sentiu que algo aconteceu, eles começaram a procurar um meio de se justificar diante de Deus. Deus, todos os dias, vinha no entardecer ao jardim para conversar com Adão e Eva. Olha que coisa linda, era o momento da comunhão, era o momento de conversar, de falar do que fizeram, o que deixaram de fazer, era o momento da comunhão com Deus. Mas naquele dia que eles pecaram, quando Deus veio, eles estavam escondidos. E Deus então disse: o que vocês estão fazendo? Por que estão escondidos? E aí então Adão joga a culpa na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher joga a culpa na serpente, foi a serpente, né? Cada um joga a culpa para o outro, como é muito comum do ser humano até hoje. Não assumir o seu erro, mas jogar a culpa para outros, arrumar uma justificativa, algo que justifica o meu erro. E também arrumar uma alternativa para ser perdoado, ser restaurado. E a alternativa, eles se cobriram com folhas. E Deus, então, quando os chamou e corrigiu, e explicou, e falou, Deus, então, deu a eles, em vez de folhas de planta, que seria perecível, acabaria, representa a justiça humana, que não seria suficiente para perdão dos pecados, Deus, então, mostra para eles o caminho do perdão e da justiça divina. Que o inocente, que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se alguém pecou, tem que morrer. Essa é a consequência. E a morte aqui, Deus disse para Adão e Eva, não coma daquela árvore, no dia que você comer, você vai morrer. Então, o que aconteceu ali é que, naquele momento, eles morreram, mas não morreram fisicamente. Aí que está a questão, eles pensaram, Deus falou que ia morrer, não morri nada, estou vivo. Mas morreu a alma, o espírito, a morte foi espiritual. Foi a separação de Deus por causa do pecado. Foi lá no íntimo do coração. O pecado causa isso dentro do coração. E então Deus preparou um cordeiro, um animal. Um animal foi sacrificado. A pele do animal foi usada para fazer roupas e cobrir Adão e Eva. O que acontece é que ali estava Deus dando uma lição para Adão e Eva. Quando eles pecassem, desagradassem a Deus, fizessem alguma coisa, eles precisavam que um animal inocente, sem defeito,
morresse no lugar deles, fosse substituto. Em vez deles morrerem, um animal morria no lugar deles. E assim, eles passaram essa mensagem para os seus filhos, para as gerações vindouras, eles foram passando essa mensagem. Então, vem a história de Caim e Abel, quando Abel oferece uma oferta de sacrifício de sangue de um animal inocente, perfeito, e Caim oferece uma oferta de verduras, legumes, vegetais e frutas. E Deus não aceita o sacrifício de Caim e aceita o sacrifício de Abel, o que gera em Caim ciúmes e inveja do irmão. Um pecado chama o outro. Ele errou porque ele sabia qual era o sacrifício que Deus queria. Mas, ao invés de oferecer o sacrifício de morte de um animal inocente, derramamento de sangue para perdão de pecado, ele ofereceu frutas e verduras. E então, Deus rejeitou o sacrifício dele, falou, o seu eu não vou aceitar. Você sabe qual é o sacrifício certo que eu quero e você ofereceu para mim um que não é o que eu pedi. E então ele fica chateado, ele vai, em vez de consertar com Deus e acertar, ele vai e mata seu irmão. Um pecado chama outro pecado, um abismo gera outro abismo. E assim, o povo de Deus vai crescendo, sabendo fazer sacrifício pelo pecado. Quero mostrar para vocês aqui, quando chega no Egito, lá quando eles estavam escravos do Egito, a história de Moisés, quando eles estavam no Egito, na hora da saída do povo de Israel do Egito, Deus falou com Moisés, pega para cada família, na noite da 10ª praga, da morte dos primogênitos, Deus diz assim, Moisés, você vai dizer para cada família pegar um cordeiro, um animal novo, sem defeito, sem mancha, e cada família vai sacrificar um cordeiro, e o sangue do cordeiro põe na porta da casa. E aí, então, deixa eu achar aqui minha figura para vocês acompanharem isso. Aqui é o sacrifício que Deus fez e que Adão e Eva faziam. O cordeiro era sacrificado para perdão dos pecados. Aqui, então, é nas portas, lá no Egito. O sangue do cordeiro foi colocado na porta. E quando o anjo da morte veio naquela noite para matar todos os primogênitos das famílias do Egito, de cada casa, o filho mais velho iria morrer. Mas a casa que tinha o sangue do cordeiro na porta, o anjo passava por cima, não entrava naquela casa, e naquela casa ninguém morria, sabe por quê? Porque um cordeiro já tinha morrido por aquela pessoa. Um cordeiro já tinha substituído. O sacrifício já tinha sido feito com o cordeiro. Portanto, ele agora não precisava mais. Ali naquela casa ninguém ia morrer. Então, essa mensagem representava, simbolizava, apontava para o sacrifício que Jesus um dia iria fazer por nós na cruz do Calvário. O povo de Israel cresceu fazendo isto. Quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, no deserto, Deus mandou para eles construírem, olha o acampamento deles. Todos acampados ali, multidão, Moisés conduzindo aquele povo pelo deserto. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, que era a casa de Deus, o local para adoração a Deus. E nesse tabernáculo tinha o lugar para o sacrifício do cordeiro. Então, tinha o lugar para o sacrifício dos animais, que era para perdão do pecado. Então, os sacerdotes faziam isso, as famílias traziam o cordeiro no templo, e o sacrifício era feito, e o pecado da família era perdoado. Geralmente, o homem da casa, o chefe da família, fazia, junto aos sacerdotes, esse sacrifício. Isso representava o que Jesus um dia ia fazer por nós, na cruz do Calvário. E aí a gente vai caminhando, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque tem muita coisa aqui para explicar, mas para a gente entender esse raciocínio, porquê do sacrifício do cordeiro. Quando João Batista começa a anunciar Jesus, e batizar no Rio Jordão, e batizar as pessoas, e chamar a eles, arrependei-vos dos vossos pecados, sejam salvos, arrependei-vos, porque aquele que vai pagar pelos seus pecados, aquele que vai te redimir, que vai te restaurar, ele já veio, ele está no nosso meio. Arrependei-vos. João Batista anunciou. Quando João Batista estava no Rio Jordão, batizando,
E Jesus aparece lá. João Batista olha para Jesus e o que João Batista fala? Todo mundo sabe de qual é esse versículo. João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dando para aquele povo a maior das revelações, do conhecimento, da explicação mais clara, para que eles entendessem. Eles sabiam que um animal inocente morria, seus pecados eram perdoados. Só que daí um mês eles pecavam de novo, tinha que levar outro animal. Imagina, não era permanente o sacrifício do animal. Imagina se ainda hoje fosse assim, não tinha mais animal na terra e o pecado estava aí, né? Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, foi um só sacrifício dele. Foi suficiente para todos os pecados de toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus. Todos os outros sacrifícios eram apontando, mostrando que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia Deus ia enviar o seu Filho e que quando ele viesse, ele se oferecesse em sacrifício, seria um sacrifício só para toda a humanidade. Como diz em João 3,16, para que todo aquele que nele crê no sacrifício dele, crê naquilo que ele fez, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por nós, ele era perfeito, ele era sem pecado, ele era o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós, mas ele se entregou voluntariamente. Em Filipenses, capítulo 2, fala que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele aceitou ser sacrificado. Voluntariamente ele se entregou para morrer, para que nós pudéssemos ser salvos. No jardim do Getsêmani, enquanto ele orava em agonia, suava sangue, ele falava com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, será que tem outro jeito de salvar a humanidade, de perdoar os pecados, de dar a eles vida eterna? Tem outra maneira, sem eu precisar morrer? Ele sabia o que estava para acontecer. E ele ora ao Pai: Pai, tem outro jeito? Se possível, se tiver outro jeito, passa esse cálice, não deixa eu morrer. Mas não tinha outro jeito. Ele diz: contudo, não faz a minha vontade. Contudo, faça a tua vontade. Eu me entrego. Eu aceito ser sacrificado por amor, para que eles possam ser salvos. Queridos, a salvação minha, sua, o perdão dos nossos pecados, é um ato de Deus para nós. Desculpa. Não tem nada que eu, Virgínia, humanamente falando, posso fazer para perdoar meus próprios pecados. Mesmo eu sendo super boazinha, bonitinha, bem comportadinha, não adianta, porque eu já nasci com um coração pecaminoso. E a raiz do pecado, aqui e ali, por mais bonzinho que a gente seja, a gente pisa na bola, a gente tem egoísmo, a gente tem inveja, a gente tem ciúme, a gente falta perdão, a gente tem tanta coisa no coração. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Graça é o que nos salva. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque eu podia falar: eu sou salvo porque eu sou boazinha. Mas e o outro que não consegue? E aí? Nós somos salvos, não é porque nós somos isso ou aquilo, nós somos salvos porque Jesus morreu por nós, fez por mim, por você, o que ninguém poderia fazer, o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E ele deu a sua vida por nós, e o sacrifício dele é um só. Queridos, uma vez que eu creio que eu sou pecador e que Jesus é o Salvador, que ele morreu para perdoar meu pecado, e eu aceito esse sacrifício, e eu clamo pela cobertura do sangue de Jesus para limpar o meu coração, para purificar a minha alma, eu entrego a minha vida a Jesus. Queridos, esse é o maior dos milagres que pode acontecer no coração humano. É o reconhecimento que só há um caminho, um jeito de nos chegarmos a Deus, através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus fez por nós.
A palavra de Deus, vamos ler. Eu quero ler para vocês agora o texto bíblico. Ô, gente, falar no texto bíblico. Ontem eu fiz uma confusão, né, Ângela? Mas tudo bem. Na correria, porque eu tive muita coisa antes, reunião com advogado, com terapeuta, e corri entrar na nossa reunião. Eu selecionei o texto, coloquei, veio um texto diferente que o computador, quando troca sem querer, e eu não percebi que eu estava no texto errado. Mas, e no fim, eu acabei fazendo confusão quando a Ângela tentou me falar. Mas tudo bem. Hoje eu prestei atenção que está o texto certo. E quando for assim, viu, Ângela? Pode ligar o microfone, me interromper e a gente começar de novo direitinho. Tranquilo, qualquer um que vê aí. Então, o texto de hoje é de Levítico, capítulo 22, é o Velho Testamento, mas nós vamos ver texto no Novo Testamento que confirma o que o Velho Testamento está dizendo, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus. E ela se explica por ela mesma. A palavra de Deus é linda, porque ela se explica por ela mesma. Então, Deus falando com Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão. Arão era o irmão de Moisés, que era sacerdote, que cuidava do templo, do tabernáculo, que fazia os sacrifícios. Fala a Arão e os seus filhos, que os filhos de Arão eram sacerdote com ele, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferece ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, sem defeito, das vacas, dos cordeiros e das cabras. Podia ser, não era que tinha que ser só cordeiro. Tinha família que não tinha o cordeiro, tinha família pobre que podia oferecer uma pombinha, mas tinha que cumprir com os requisitos de que tinha que ser perfeito, tinha que ser limpo, não era para ser, ele vai dizer aqui no texto, vamos continuar lendo, não era para ser aquele que nasceu com defeito, manco, coxo, vou dar esse para Deus, o resto, de qualquer jeito, não. Deus fala, esse eu não vou aceitar, eu quero o melhor, eu quero o perfeito, eu quero o bom, porque representava quem? Representava Jesus. Deus está dando para nós o seu próprio filho, que ele tem de melhor, ele mesmo, sendo Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele mesmo se ofereceu por nós. O melhor do céu veio para nós. Deus falou, eu não quero que vocês me ofereçam o resto. Eu quero também o melhor que vocês têm, o animal sem defeito. Nenhuma coisa, verso 20, que haja defeito, oferecereis. Não quero nada com defeito, porque não seria aceito a vosso favor. Eu não vou aceitar se vocês oferecer coisa com defeito, coisa estragada, coisa de qualquer jeito. Porque, na verdade, nós temos que aprender que as coisas de Deus, para a gente andar com Deus, para a gente servir a Deus, é de coração sincero, é dedicando a Deus o melhor que nós temos. Tem que haver essa alegria, essa sinceridade, essa voluntariedade no nosso coração de dar o melhor de nós para Deus e para as coisas de Deus. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas, das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou o quebrado, aleijado, verrugoso, sarnoso, cheio de impinde, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Não oferece nada que tiver doente, quebrado, estragado. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta, mas por voto não será aceito. Você pode oferecer como oferta de gratidão a Deus, mas para perdão dos pecados, não, porque tinha que ser perfeito, porque representava Jesus, que ia substituir esses sacrifícios todos. Representava, simbolizava o sacrifício que Jesus, perfeito, ia fazer por nós. Por isso, Deus orientou Moisés, era para ser perfeito. Também, o machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas não serão aceitas a vosso favor. Então, na verdade, Deus estava explicando para Moisés que tipo
de oferta que Moisés tinha que orientar o povo a trazer para Deus. Queridos, o melhor de tudo para a gente saber hoje é que nós não precisamos mais fazer nada disso. Ninguém precisa oferecer nenhum sacrifício de animal. Ninguém precisa fazer nenhum tipo de oferenda envolvendo sangue ou sacrifício humano, ou até sacrifício físico, né, da pessoa se machucar, se ferir, para tentar agradar a Deus com fazendo coisas com o próprio corpo. Nós não precisamos mais fazer isso, porque Jesus fez por nós na cruz do Calvário um sacrifício eterno, único, que é capaz de alcançar a todos. Jesus fez por nós. Eu quero abrir ainda em Hebreus, que é uma referência que dá aqui, deixa eu abrir pela Bíblia. Só um minutinho. Porque eu quero ler para vocês essa passagem de Hebreus, porque esse Levítico é Velho Testamento. Aí tem gente que fala assim, o Velho Testamento é muito antigo, tem que ser coisa do Novo Testamento. Então, vamos lá. Vamos no Novo Testamento, né? Porque aí, desculpa, tem que me achar aqui nessa bagunça que eu faço. Pronto, tá aqui. Hebreus, que a referência fala de Hebreus, capítulo 10, não é isso? Deixa eu ver aqui de novo no presente diário. Hebreus, capítulo 10, tá aqui, ó. De 11 a 14. Hebreus, capítulo 10, versículo de 11 a 14, diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Então, o sacerdote fazia vinha outra pessoa, fazia de novo, aí daí um mês aquela mesma pessoa voltava para oferecer outro sacrifício, porque ele pecava de novo e tinha que ter outro sacrifício. Então, era uma repetição. Jesus, porém, olha que lindo, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo sacrificados. Com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou. E ele cumpriu com a exigência de Deus para perdão dos pecados. Ele se fez pecado por nós. Ele não pecou, mas quando ele estava na cruz, a palavra de Deus diz que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele na cruz do Calvário. E por causa das suas feridas, nós somos sarados, nós somos perdoados, nós somos curados. Por causa do sacrifício de Jesus, nós oramos e temos cura, temos perdão, temos nova vida. Põe uma coisa no seu coração. Jesus te ama. Ele provou isso com a própria vida. Ele morreu por mim, por você. E ele perdoa todo o pecado que é confessado a ele. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não abandona, Deus não deixa para lá. Todo coração quebrantado, que se arrepende, que busca a Deus, Deus o abraça. Lembra da história do filho pródigo? Que abandonou, que saiu, que aprontou, que fez, que aconteceu. Mas o dia que lá longe, sem nada, perdeu tudo, estava comendo a lavagem dos porcos para poder sobreviver, ele lembrou do pai. E ele falou assim, eu vou voltar lá na casa do meu pai, vou pedir para mim, pelo menos, ser o empregado dele. E quando ele chega na casa do pai, humilde, querendo pelo menos uma chance de ser um empregado e morar com o pai de novo, arrependido do que fez, querendo perdão, quando o pai viu o coração arrependido, querido, Deus abre os braços, ele te abraça, ele te acaricia, ele manda fazer uma festa para celebrar que você reconheceu o que ele fez por você. Ele te ama, ele te alcança com o amor dele.
Jesus fez isso por mim, por você. Ninguém nesse mundo fez isso por nós. Não há salvação em nenhum outro caminho por causa disso, porque só ele fez. Foi ele que cumpriu com a exigência divina. Foi ele que se fez homem, carne, habitou entre nós. E foi ele que se deu para os resgate das nossas vidas. Então, nós pertencemos a Deus duas vezes. Primeiro, porque ele nos criou. Então, ele tem sobre nós o direito da criação. Ele é o nosso criador. Eu costumo contar a ilustração daquele artista que pintou um quadro famoso, não é? Muito famoso, muito bonito. Alguém veio e roubou o quadro dele da casa dele. Mas um dia lá na frente ele vê o quadro dele numa feira sendo vendido. É dele. Ele sabe que é dele, ele que pintou, ele conhece, ele que fez. Mas estava ali com um preço. Para levar, tinha que pagar aquele preço. E ele então decidiu que ele amava tanto que ele falou: quanto que quer? Vou pagar, me dá porque é meu. Então, esse artista tem o direito de criação e o direito de resgate, de ter pago o preço. É meu, eu comprei, eu paguei. Jesus nos criou e agora com seu sangue, com seu sacrifício, com a sua morte, ele nos resgatou. Ele pagou pela nossa vida. Não tem maior amor do que esse. Não tem nada mais precioso do que reconhecer esse dom glorioso da salvação de graça. O que é graça de Deus? É um favor imerecido. Eu não mereço tanto amor, eu não mereço o favor de Deus, eu não mereço o perdão de Deus, mas ele me deu a si mesmo, porque ele quis, porque ele ama, o amor dele é tamanho que ele oferece gratuitamente tudo isso. Tudo que eu tenho que fazer é aceitar, é dizer eu quero. Então eu quero terminar essa palavra, essa mensagem hoje, oferecendo fazer uma oração com você. Se você entendeu essa mensagem da salvação, se você entendeu o que Jesus fez para você, e eu não estou aqui falando de você mudar de religião, nada, eu estou falando de você entender a dimensão, a grandeza, a profundidade da palavra de Deus e da mensagem da salvação de Jesus. Se você entendeu e você quer dizer: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero, Senhor, entrar na minha vida, transforma meu coração, limpa meu passado, meus pecados, me dá uma nova vida, faz de mim uma nova criatura. Se você crê nisso, aí no seu cantinho, não precisa ser em voz alta, se você estiver sozinho, pode fazer em voz alta, não precisa ligar o microfone, ninguém aqui precisa saber nem ouvir. É você e Deus, é no seu coração. Mas eu vou fazer essa oração. Quem quiser, pode fazer junto comigo, entregando e pedindo ao Senhor esse perdão maravilhoso. Porque é só isso que a gente tem que fazer, falar com Deus, que entendeu a mensagem, que reconhece, que aceita, que agradece ele ter morrido por nós e que se rende a ele. Bem, vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra que é tão rica. Te agradecemos pela mensagem da salvação. Te agradecemos porque esta é a mola mestra de todo o evangelho. É a mola mestra do reino de Deus. Essa mensagem é a mola central, a haste principal, a coluna cervical da Bíblia Sagrada. O que Deus fez por nós, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a si mesmo por nós, para a nossa redenção. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou falho. Eu reconheço que não consigo, por mim mesmo, mudar minha vida. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. E eu quero dizer que eu aceito, que eu acredito no sacrifício da cruz do Calvário. Eu quero dizer que eu acredito no que o Senhor fez por mim. E eu quero te agradecer por ter vindo, se feito homem, carne, habitado entre nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor tomou o cálice, mesmo sendo duro, o Senhor diz: faça a tua vontade. E o Senhor morreu por nós, por mim. Eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário.
Eu clamo o perdão dos meus pecados. Toma, Senhor, os meus pecados nas tuas mãos, limpa a minha alma, lava o meu coração, perdoa, me purifica, tira toda mancha, coisas do passado, coisas do presente, não importa, tira tudo, limpa, resgata minha alma, purifica o meu coração com o teu sangue. Me dá a novidade de vida na tua presença, Senhor. Me faz uma nova criatura, me perdoa, limpa e me torna mais branco do que a neve, como diz a tua palavra. Limpa o meu coração e me dá essa alegria da salvação, a alegria de uma nova vida, de saber que eu sou amado, que eu sou perdoado, e saber que o Senhor me dá outra chance, que eu posso recomeçar, que eu posso ser feliz, que eu posso abençoar as vidas à minha volta, saber que em Ti eu tenho esperança de um dia ir para o céu, não porque eu sou boazinha, não porque eu posso entrar lá, mas porque o Senhor pagou o preço, a minha entrada no céu. Tudo por causa do seu sacrifício. Aceita-me na tua presença, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Com a minha boca eu confesso que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso que eu preciso, dependo de ti. E eu confesso que quero ser uma nova criatura na tua presença. Como diz a tua palavra, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor Deus, que a tua palavra possa encher o meu coração, que a tua palavra possa me mudar de dentro para fora, que eu possa ter a alegria da tua salvação, a certeza de que eu fui amado, perdoado, sarado, transformado pelo Senhor. E eu quero daqui para frente te amar, te servir, andar na tua presença, fazer a tua vontade. Essa é a minha maior alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação. Obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo perdão eterno, pela certeza da vida eterna um dia na glória contigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Amém. Que oração Amém. maravilhosa. Você fez essa oração, você pode Amém. ter certeza de que o milagre do perdão, da limpeza aconteceu. Agora, tenha certeza que você perdoe a si mesmo também, porque a gente às vezes crê no perdão de Deus, mas fica carregando peso de culpa. Precisa perdoar a si mesmo e tocar a vida para frente com Jesus. Daqui para frente tudo é diferente com Ele. Amém? Amém. Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.